Cheguei sem avisar para visitar minha filha. Ela estava jogada no tapete perto da porta, vestida com roupas velhas e surradas. Seu marido limpou os sapatos nela e disse aos convidados: "É nossa empregada maluca." "Não!" eu gritei. Dei um passo à frente e todos ficaram imóveis, porque um dos convidados deixou cair sua taça e me olhou como se tivesse visto um fantasma. Há 20 anos, eu salvei a vida dele. Durante 4 horas, segurei seus intestinos com minhas mãos sobre a mesa de cirurgia. Ele jurou lá que me devolveria o favor. O momento havia chegado, mas eu ainda não sabia o mais importante. Não sabia que minha filha tinha se casado com aquele homem porque ele se parecia comigo. Não sabia que toda a bide a sua vida, ela havia procurado um homem que a controlasse, a humilhasse, a destruísse, porque eu lhes ensinei que isso era amor. Seu marido acabou sendo eu, só que mais barulhento, mais honesto. E agora, para salvar minha filha, primeiro terei que admitir que fui eu quem a destruiu. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e me conte nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Agora vamos voltar à história. O táxi parou a 300 metros da mansão e o motorista desligou o motor. Roberto Silva, cirurgião militar aposentado de 61 anos, pagou e desceu. O vento de outubro trouxe o cheiro de folhas podres. A mansão se erguia sobre uma colina, cercada por portões de ferro e cerca-viva impecável. Há 1 ano e meio no casamento, ele olhara para Beatriz pensando que ela finalmente tinha encontrado o que merecia. Um marido jovem, bem-sucedido, uma casa que parecia um palácio, mas desde então, Beatriz parara de atender ligações. Primeiro desculpas, depois mensagens curtas, depois nada. Há 3 semanas, recebera a última mensagem: "Pai, me ajuda." Ligou imediatamente, mas o número estava fora de serviço. E agora estava ali, sem aviso, sem convite, com um frio no peito que não conseguia explicar. O portão estava entreaberto. Roberto entrou no terreno e avançou pelo caminho. Música e risos vinham da casa. Claramente havia uma festa. Tocou a campainha. Ninguém respondeu. Contornou a casa e encontrou uma porta de serviço nos fundos. Estava aberta. Um corredor estreito que cheirava a produtos de limpeza levava aos cômodos principais. Roberto o percorreu e se encontrou no hall da mansão. E então viu sua filha. Beatriz estava jogada no chão, perto da entrada, sobre o tapete bem-vindos. Camiseta desbotada, calça rasgada nos joelhos, cabelos emaranhados e gordurosos. Não se movia, apenas olhava o teto com olhos vazios. Os convidados passavam perto dela como se fosse um móvel. Alguns por cima de suas pernas, outros a contornavam sem olhar. Do salão saiu Tiago, seu marido, em terno impecável. Aproximou-se sem olhar para o chão, ficou de pé diretamente sobre Beatriz, sobre seu abdômen, e começou a limpar as solas dos sapatos. Esfregou primeiro um, depois o outro, como se ela não fosse uma pessoa, mas um simples capacho. "Senhoras e senhores", disse em voz alta, "não prestem atenção. É nossa empregada maluca. A coitadinha não está bem da cabeça, mas nós cuidamos dela. É nossa forma de fazer caridade." Alguns convidados riram. Outros balançaram a cabeça com falsa compaixão. Ninguém protestou. Roberto deu apenas um passo em direção ao hall. E naquele momento, alguém no salão deixou cair uma taça. O tinir do cristal fez todas as cabeças virarem. Na entrada estava um homem grisalho de uns 65 anos com terno azul marinho impecável. A taça jazia a seus pés, champanhe dourado se espalhando pelo chão. Mas ele não notava. Olhava para Roberto como se tivesse visto alguém ressuscitar do túmulo. Roberto também o reconheceu. Aqueles olhos, ele os tinha visto há 20 anos quando se abriram depois de uma cirurgia de muitas horas. Fernando Cavalcante. Naquela época, um jovem empresário que havia sofrido um terrível acidente. Ruptura do baço, lesão hepática, múltiplas hemorragias internas. Roberto operou durante 4 horas seguidas, literalmente montando o homem peça por peça. Quando Cavalcante recuperou a consciência, chorava. "Vou lhe devolver o favor, custe o que custar. Estou em dívida com o senhor pelo resto da minha vida."
Agora estava de pé no meio da festa e olhava para Roberto com olhos cheios de terror. Roberto Silva, murmurou Cavalcante e sua voz tremeu. Tiago levantou a cabeça ao ouvir o nome. Por um segundo, seu rosto congelou, mas então sorriu amplamente. Pai! Exclamou descendo de Beatriz e se dirigindo a Roberto de braços abertos. Meu Deus, que surpresa maravilhosa! Por que não avisou? Roberto não respondeu ao abraço. Olhava sua filha que continuava no chão. Beatriz virou lentamente a cabeça. Em seus olhos não havia reconhecimento, apenas vazio e medo. Beatriz, chamou Roberto voz rouca. Pai, ela murmurou tão baixo que ele mal a ouviu. Pai, você está vivo? Tiago se virou para os convidados. Amigos, desculpem este pequeno espetáculo. Minha esposa e seu pai não se viam há muito tempo. Vocês sabem como as mulheres são emocionais. Fez sinal ao segurança, que começou a guiar os convidados de volta ao salão. Cavalcante não se moveu, olhando para Roberto com algo parecido com súplica. Tiago ajudou Beatriz a se levantar. Ela se movia como marionete puxada por fios invisíveis. Roberto viu as marcas na parte interna de seus cotovelos. Pequenos roxos, marcas de injeções, muitas marcas. Querida, veja quem veio, murmurou Tiago. Seu pai, não é maravilhoso? A segurança conduziu Roberto ao escritório. Sala espaçosa com painéis de carvalho, mesa maciça, livros que ninguém jamais lera. A porta se abriu e Cavalcante entrou, parecendo 10 anos mais velho. Roberto Silva, não sabia, juro, não sabia o que ele faz com ela. O que ele faz? Pensei que ela fosse feliz. Eu os apresentei, é meu pecado. Cavalcante se deixou cair numa poltrona. Começou há 2 anos. Eu estava num gala beneficente. Tiago também. É filho de antigo sócio. Começamos a conversar. Ele mencionou que procurava esposa. Lembrei de sua filha. Trabalhava numa editora. Inteligente, bonita, modesta. A esposa ideal. Esfregou o rosto. Eu os apresentei. 6 meses depois, o casamento. Depois parti para a Europa por 6 meses. Quando voltei, comecei a ouvir rumores de que a jovem esposa de Tiago estava doente, com problemas de drogas. Quis visitá-los, mas Tiago sempre encontrava uma desculpa. Levantou os olhos. Hoje a vi pela primeira vez em 1 ano, e vi o Senhor. E entendi. Entendi que ele faz com ela a mesma coisa que fez com as outras. Quais outras? Mariana, agora em clínica psiquiátrica suíça. Tiago é seu tutor legal e controla todo o patrimônio. Sofia morreu de overdose de soníferos. Suicídio, disseram. Investigação fechada em 3 semanas. A porta se abriu violentamente e Tiago entrou sorrindo, mas com olhos frios. Etienne, disse com reprovação. Deixou os convidados para a conversa privada. Cavalcante levantou-se, pálido, de medo. Eu só queria... Entendo, interrompeu Tiago. Queria apresentar respeitos ao pai de minha esposa. Agora, por favor, volte com os convidados. Preciso falar com meu sogro em privado. Cavalcante olhou para Roberto com algo parecido a pedido de desculpas e advertência. Nos veremos de novo, disse baixo e saiu. Tiago fechou a porta, o sorriso desapareceu. Bem, disse, sentando-se no fauteuil do chefe. Vamos conversar de homem para homem. Adoçou-se e cruzou os braços, observando Roberto com expressão de quem tem tudo sob controle. Assente-se. Roberto ficou de pé perto da janela. Aqui acontece com minha filha. Tiago suspirou com ar de quem explica coisas óbvias. Abriu gaveta, tirou pasta e colocou no burô. Esperava que não chegássemos a isso, mas já que insiste, aqui está. Abriu a pasta. Relatórios médicos, receitas, fotografias. Sua filha está doente. Transtorno esquizoafetivo provocado por abuso de drogas. Em palavras simples, viciou-se 3 meses após nosso casamento. Cocaína, depois algo mais forte. Tentei detê-la, mas era tarde. Começaram as psicoses, alucinações, episódios de agressão. Tirou fotografia e estendeu. Na imagem estava Beatriz, mas difícil reconhecê-la. Cabelos despenteados, olhos enlouquecidos, boca deformada por grito. Apertava a faca contra o peito. Isso foi há 8 meses. Tentou me esfaquear. Dizia que eu envenenava sua comida.
Delírio paranoico clássico. Roberto examinou a foto. Seu olho treinado notava detalhes. Pupilas dilatadas, palidez não natural. Posição do corpo de quem luta contra a perda de coordenação. Não parecia psicose por cocaína. Parecia envenenamento. Levei-a aos melhores especialistas. Clínica na Suíça, professores da Alemanha. Todos dizem a mesma coisa. Mudanças irreversíveis na psique. Tirou mais documentos. Poderia tê-la internado em clínica psiquiátrica fechada. Tinha todo o direito. Mas amo sua filha, apesar de tudo. Por isso a mantenho em casa, forneço cuidados, pago o tratamento. Por que estava no chão perto da porta? Ela mesma se deitou lá. É parte do transtorno. Às vezes recusa-se a levantar por horas. Os médicos chamam isso de episódios catatônicos. E o senhor limpando os pés nela? Tiago ficou imóvel um segundo. Irritação brilhou em seus olhos, mas desapareceu rapidamente. Nem percebi que estava ali. Imagina como é horrível. Minha própria esposa no chão, e estou tão acostumado que passei sem olhar. Balançou a cabeça, interpretando cansaço e desespero. Escute, Roberto. Entendo que seja difícil aceitar. É sua filha. Mas a realidade é o que é. Beatriz está doente. Faço tudo o que está ao meu alcance. Roberto ficou em silêncio. Tiago estava mentindo. Roberto tinha tanta certeza disso quanto de seu próprio nome. Ela disse que eu estava morto. Disse que o senhor mostrou a ela um obituário. Tiago suspirou de novo. E o senhor acredita em mulher que ontem afirmava que o gato do vizinho falava com ela em alemão? Roberto, sejamos realistas. Beatriz não consegue distinguir realidade de alucinações. Recostou-se, olhar avaliador. Vamos falar com franqueza. Sei o que o senhor pensa de mim. Pensa que sou o monstro que maltrata sua filha. Mas a verdade é que sou a única pessoa que cuida dela. Levantou-se, aproximou-se do bar, serviu-se uísque. Onde o senhor esteve no último ano e meio? Ela parou de atender suas ligações e o senhor simplesmente se conformou. Não veio. Não verificou. Roberto sentiu como essas palavras acertavam em cheio, porque era verdade. Mas eu estive ao lado dela, continuou Tiago virando-se com um copo na mão. Cada dia, cada noite, quando ela gritava por causa dos pesadelos, quando não me reconhecia. Eu, não o senhor. Tomou o gole de uísque. Então, antes de me julgar, olhe para si mesmo. Que tipo de pai foi se ela não o chamou pedindo ajuda quando tudo começou? Roberto cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas. Queria te atravessar a sala e socar aquele miserável. Mas se continha, porque entendia que era exatamente isso que Tiago buscava. Sabe, continuou Tiago, nova entonação na voz. Beatriz me contou muito sobre sua infância, sobre o senhor, sobre sua esposa, Helena. Ao mencionar o nome de sua esposa, Roberto estremeceu, e Tiago notou. Ela me contou como a mãe tinha medo do senhor, como andava pela casa na ponta dos pés para não incomodar o grande cirurgião, como chorava à noite no banheiro, como pedia para deixá-la ir visitar a irmã. E o senhor dizia, não, porque seu lugar é ao lado do marido. Cada palavra caía sobre ele como pedra. Beatriz disse que a mãe dela não morreu de infarto. Morreu de viver com o senhor. Simplesmente, uma manhã não quis acordar. Cale a boca. A verdade é desconfortável, não é? Tiago se aproximou, e em seus olhos dançava algo escuro. O senhor me reconhece, não é, Roberto? Me reconhece porque nos parecemos. Eu simplesmente faço a mesma coisa que o senhor fazia, só que abertamente, sem fingir. Parou a 2 passos. Então, se quer saber quem tem culpa de sua filha estar jogada no capacho perto da porta, olhe-se no espelho. O senhor começou. Eu apenas continuei. Roberto golpeou. Não planejou. Seu punho se lançou sozinho e se chocou contra a mandíbula de Tiago. Este saiu voando para trás, bateu com as costas na escrivaninha, derrubou o copo. A porta se abriu violentamente e entraram 2 seguranças. Agarraram Roberto pelos braços e os torceram atrás das costas. Bem, disse Tiago levantando-se e esfregando-a mandíbula. Isso era previsível, agressão, incapacidade de controlar emoções. Agora está claro de quem Beatriz puxou. Fez sinal aos seguranças. Estes soltaram Roberto, mas ficaram atrás dele.
Poderia chamar a polícia. Agressão em minha própria casa é caso criminal. Mas não vou fazer isso porque entendo seus sentimentos. É pai, está alterado. Perdoo. Inclinou-se para a frente, voz endurecida. Mas apenas uma vez. É isso que proponho, Roberto. Vai para casa hoje, agora mesmo. Volta para sua vida. Vou transferir dinheiro para o senhor todo mês. Suficiente para que viva bem. Em troca, deixa Beatriz comigo. Se recusar, interno Beatriz em clínica psiquiátrica fechada. Tenho todos os documentos necessários. Meu padrinho é ministro do STJ. Como acha que isso vai terminar? Expulsaram Roberto. Táxi esperava. No caminho, olhou o cartão de visita. No verso, alguém escrevera à mão. Cavalcante. Hoje, 23 Gers. Rua do Rio, 11. Te espero. A casa na Rua do Rio era sobrado antigo entre prédios modernos. Cavalcante o deixou entrar imediatamente. 20 anos atrás o senhor salvou minha vida. Jurei que devolveria o favor. O momento chegou. Tiago é meu pecado. Eu criei esse monstro. Sentou-se perto da lareira. O pai dele, Paulo Costa, era meu sócio. Começamos juntos nos anos 90, quando o dinheiro se fazia de maneiras que é melhor não lembrar. Quando Tiago tinha 15 anos, Paulo me pediu para ser padrinho. Aceitei. Aproximou-se da lareira. Tiago cresceu como garoto estranho. Inteligente, charmoso, mas frio. Pensei que fosse força de caráter. Agora entendo que era a ausência de algo importante dentro. O que aconteceu com as esposas? O rosto de Cavalcante se contraiu. A primeira, Mariana, era filha de banqueiro, garota bonita, 22 anos, recém-formada na USP. Casaram-se há 6 anos. Um ano depois, ela acabou em clínica psiquiátrica na Suíça. Diagnóstico: psicose aguda por vício em drogas. Os pais tentaram tirá-la, mas Tiago conseguiu que fosse declarada incapaz. Toda a herança passou para controle dele. Voltou à poltrona. A segunda, Sofia, era viúva de industrial. 5 anos mais velha que Tiago, mulher muito rica. Estiveram casados 11 meses. Depois morreu de overdose de soníferos. Investigação fechada em 3 semanas. Suicídio por depressão. Tiago herdou tudo. E o senhor ficou calado. Não sabia, juro. Paulo ainda estava vivo. Ele encobria o filho. Quando me pediu para apresentá-lo à sua filha, fiquei feliz em ajudar. Pensei que estava fazendo algo bom. Quando entendeu a verdade? Há 3 meses, Paulo estava morrendo de câncer e o visitei no hospital. Estávamos sozinhos e ele começou a falar, a se confessar. Contou-me sobre Mariana, sobre Sofia, sobre como pagava médicos por diagnósticos falsos, sobre como subornava investigadores e juízes. Estava orgulhoso, orgulhoso do filho que havia criado. Voz quebrou. Disse que Tiago era especial, que sabia ver nas mulheres o que elas mesmas não sabiam, suas fraquezas, seus medos, suas feridas, e usar tudo isso para quebrá-las de dentro. Essa foi a palavra dele. Quebrar. Por que não foi a polícia? Com o quê? Com delírios de velho moribundo, sem provas? Tiago já havia se tornado influente demais, e eu tenho família, filhos, netos. Tive medo. Olhou para Roberto diretamente. Mas hoje, quando vi sua filha no chão, quando vi o senhor na entrada, entendi que não podia continuar calado. O senhor salvou minha vida, e eu entreguei sua filha a esse assassino. Roberto levantou-se. Então me ajude agora. Está bem, vou ajudar, mas o senhor precisa entender com o que está se confrontando. Se perdermos, Tiago vai nos destruir aos dois, e Beatriz será levada para lugar de onde não se volta. Se não tentarmos, ela já não vai voltar. Cavalcante assentiu. Tenho contato no Ministério Público, alguém honesto. Se conseguirmos rastros das drogas no sangue dela, depoimentos de testemunhas, há câmeras na casa. O pessoal de serviço está intimidado, não vão falar. E os médicos estão comprados. Tem que haver alguém. Cavalcante ficou pensativo. Há uma empregada doméstica, Lúcia. Trabalha lá desde o começo. Vi como olha para Tiago, como se quisesse dizer algo, mas tivesse medo. Pode contatá-la? Vou tentar. Ligo para o senhor amanhã no fim da tarde. Fique na cidade, mas não apareça perto da mansão.
No fim da tarde seguinte, Cavalcante ligou. Encontrei Lúcia. Ela aceitou se encontrar, mas só com o senhor. Hoje às 21 horas. O mercado da avenida principal, terceira ala, barraca de legumes. Ela vai estar com casaco cinza e lenço azul. Roberto anotou o endereço. Meu contato no Ministério Público revisou o caso da segunda esposa, Sofia. Oficialmente tudo está limpo, mas ele encontrou registro de declaração de empregada doméstica que não foi incluído nos materiais. Ela viu Tiago entrar no quarto de sua esposa 1 hora antes da morte e o viu sair com um frasco vazio na mão. O investigador anotou e depois riscou da ata. Foi promovido e transferido para outra cidade, 1 mês depois. Roberto apertou o celular com força. É suficiente? Por si só, não. A testemunha se retratou no dia seguinte, mas se adicionarmos outras provas, o quadro começa a se formar. O mercado estava quase vazio às 21 horas. Lúcia apareceu exatamente no horário. Mulher pequena de uns 50 anos com rosto cansado e olhos cautelosos. Casaco cinza, lenço azul. Roberto se aproximou. Sou o pai de Beatriz. A senhora queria falar. Aqui não, murmurou. Atrás da barraca tem passagem para pátio. Vá primeiro. Roberto encontrou a passagem e saiu num pátio escuro. 1 minuto depois, Lúcia apareceu, olhando ao redor como um animal encurralado. Tenho pouco tempo. Se eu atrasar mais de meia hora, ele começa a fazer perguntas. Conte-me tudo, desde o começo. Lúcia se apoiou contra a parede. Trabalho naquela casa há 5 anos, desde a primeira esposa. Mariana era boa moça, alegre e gentil. Os primeiros meses era feliz. E depois começaram as mudanças. Que mudanças? Primeiro pequenas. Começou a esquecer palavras. Confundia dias da semana, dormia em lugares estranhos. Tiago dizia aos médicos que ela tinha problemas de sono. E depois começaram os pesadelos. Acordava de noite e gritava que alguém queria matá-la. Os médicos disseram psicose paranoica, mas ela só piorava. Viu como davam esses comprimidos? Tiago pessoalmente, toda manhã, toda noite. Dizia que cuidava dela, e ela acreditava. Até o fim acreditou que ele queria ajudá-la. O que aconteceu depois? Depois de 1 ano, levaram-na para a clínica. Tiago chorava quando assinou os papéis. Todo mundo tinha pena dele. E eu vi como ele sorria quando o carro com ela foi embora. Vi como naquela mesma noite convidou amigos e festejou até o amanhecer. Fez careta de nojo. E depois apareceu a segunda esposa, Sofia. Mulher inteligente, forte. Pensei que ela daria conta dele. Os primeiros meses ela realmente o mantinha na rédea curta, mas depois notei que o chá dela tinha cheiro estranho, levemente amargo. Perguntei ao cozinheiro, e ele disse que o chá era preparado pessoalmente por Tiago toda manhã. Limpou os olhos. Em 3 meses, Sofia começou a mudar. Ficou quieta, dócil, confusa. Os médicos diziam depressão. Receitavam comprimidos. Tiago dava esses comprimidos. E algo mais. Sabe o que ele dava? Encontrei frasco na lixeira do banheiro dele, líquido transparente sem rótulo. Quis guardar, mostrar a alguém. Mas Tiago percebeu. Não disse nada. Só me olhou. No dia seguinte, Sofia morreu. E encontrei bilhete no meu travesseiro. Só tinha uma palavra. Silêncio. Ela estremeceu. Roberto entendia quanto coragem custava essa conversa. E minha filha? O que ele faz com ela? Lúcia baixou os olhos. A mesma coisa, só que mais devagar. Beatriz resistiu mais que as outras. Os primeiros 6 meses era verdadeira lutadora. Gritava com ele e ameaçava ir embora. Tiago até gostava. Ela me ligava nos primeiros meses. E depois ele tirou o telefone dela. Ele disse que ela ficava muito nervosa com conversas com parentes, que precisava de tranquilidade. Ela acreditou. Mostrou a ela jornal com o obituário do senhor. Eu mesma vi. Ela chorou durante 3 dias. E ele a consolava, a segurava nos braços. Dizia que agora ele era a única família dela. De onde ele tirou o obituário? Imprimiu ele mesmo. Tem gente que pode fazer qualquer documento. Beatriz não verificou. Estava devastada demais. O que ele dá a ela? Que remédios? Não sei os nomes, mas sei que adiciona pó branco na comida e dá injeções toda noite antes de dormir.
Diz: são vitaminas, mas viu o que essas vitaminas fazem. Ela já não reconhece as pessoas. As mãos tremem, anda insegura e tem sono o tempo todo. Mas quando dorme, grita por causa dos pesadelos. Roberto ouvia e mentalmente elaborava a lista. Alucinações, tremor, alteração da coordenação, confusão, envenenamento com neurolépticos combinados com algo mais. Preciso chegar até ela, esta noite. A senhora pode me levar a casa. Lúcia recuou, medo nos olhos. É impossível. A segurança, as câmeras. A senhora disse que sai para comprar mantimentos toda noite. Isso significa que sabe quando a guarda muda. Lúcia ficou em silêncio, lutando entre medo e consciência. Escute-me. Ele pegou seus ombros. Sou médico, cirurgião militar com 30 anos de experiência. Posso ajudar minha filha, mas para isso preciso chegar até ela. A senhora é a única pessoa que pode conseguir isso. Ele vai me matar se descobrir. Se a senhora não fizer nada, ele vai matar Beatriz, como matou Sofia. Vai conseguir viver com isso? Lúcia fechou os olhos. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Hoje, às 2 da manhã. A guarda muda nesse horário. 5 minutos em que o terreno fica sem vigilância. A porta dos fundos pela qual o senhor entrou ontem vou deixar aberta. O quarto de Beatriz fica no segundo andar. Terceira porta à direita da escada. Obrigado. Está salvando a vida dela. Ou estou condenando os dois à morte. Lúcia limpou as lágrimas e tirou o celular. Aqui está meu número. Se algo der errado, não venha. Roberto voltou ao hotel e preparou o kit médico. Seringas, ampolas, ataduras, solução salina, carvão ativado. E o mais importante, 2 antídotos que sempre levava consigo. O primeiro para intoxicação por barbituratos, o segundo para anticolinérgicos. Aquele mesmo grupo de drogas ao qual pertence a escopolamina. A Zuni 45 chamou o táxi e pediu que o deixasse a 3 ruas da mansão. O resto do caminho fez a pé, mantendo-se na sombra. A porta dos fundos estava aberta, como Lúcia havia prometido. Roberto deslizou para dentro e ficou imóvel, escutando. Silêncio. Avançou pelo corredor de serviço. No segundo andar estava mais escuro. Terceira porta à direita da escada. A porta não estava trancada. Roberto entrou. O quarto era grande e quase vazio. Uma cama, uma mesinha de cabeceira, janela com cortinas fechadas. E Beatriz, deitada na cama numa postura não natural. Roberto se aproximou e se ajoelhou. Procurou o pulso no pescoço dela. Fraco, mas regular. Tirou uma pequena lanterna. As pupilas de Beatriz estavam dilatadas. Quase não reagiam à luz. Em seus braços, havia marcas de múltiplas injeções. Verificou a mesinha. Um copo de água, comprimidos num blister sem rótulo, frasco com líquido transparente, também sem rótulo. Roberto cheirou o líquido e reconheceu o cheiro característico. Sua suposição se confirmava. Tirou a seringa e a ampola com o antídoto. 30 anos de prática lhe haviam ensinado a separar as emoções das ações. Agora não era um pai. Era um cirurgião. A injeção levou alguns segundos. Agora só restava esperar. Roberto se sentou na beira da cama e pegou a mão de sua filha. 10 minutos se passaram, depois 20. Beatriz continuava imóvel, e de repente, suas pálpebras se moveram. Os dedos se apertaram fracamente em torno de sua mão. Os lábios se entreabriram. Pai, ela murmurou tão baixo que ele mal a ouviu. Pai. Roberto se inclinou mais perto. Estou aqui. Estou com você. Beatriz abriu os olhos lentamente. Você está vivo. Ele disse que você tinha morrido. Me mostrou o jornal. Pensei. Ele mentiu. Estou vivo. Vim buscar você. Beatriz tentou se sentar, mas seu corpo não respondia. Deixou-se cair de volta, lágrimas escorrendo. Queria te ligar quando tudo começou, mas ele tirou meu telefone. Disse que você não se importava comigo. E depois me mostrou o obituário, e eu acreditei. Acreditei que tinha ficado sozinha. Você não está sozinha, nunca esteve. É minha culpa você ter terminado aqui. Ensinei a você o que não devia. Mostrei um amor errado. Mas agora vou te tirar daqui. Beatriz o olhava e em seus olhos aparecia clareza que não tinha ontem. O antídoto estava funcionando.
Ele não vai me deixar ir. Tem guardas, advogados, conexões. Ele está enganado, porque agora você me tem, e não vou embora até que você seja livre. Em algum lugar embaixo, uma porta bateu. Passos se fizeram ouvir. A porta do quarto se entreabriu. Lúcia apareceu. Rápido. A mudança da guarda terminou mais cedo. Vocês têm 3 minutos. Roberto agiu rapidamente. Pegou Beatriz pelos braços e a ajudou a sentar. Seu corpo estava fraco, mas seus olhos já olhavam com consciência. Consegue andar? Beatriz tentou se levantar, mas as pernas dobraram. Roberto a segurou. Passou o braço dela sobre seu ombro, a segurou pela cintura e se dirigiu à porta. Lúcia esperava no corredor, atenta aos sons. Não pela escada principal. A passagem de serviço no fim do corredor que leva à cozinha. Avançaram pelo corredor escuro. A escada de serviço era estreita e íngreme. Roberto desceu segurando-se no corrimão com uma mão e sustentando sua filha com a outra. A cozinha estava vazia e escura. Lúcia os guiou até a porta que dava para o pátio. Faltavam apenas alguns passos para a liberdade. E então a luz se acendeu. Tiago estava de pé contra a parede oposta, apoiado na moldura da porta com taça de vinho na mão. Usava roupão e parecia completamente relaxado. Que cena tocante, disse, voz quase amigável. O pai dedicado salvando sua pobre filha das garras do vilão. Como num filme ruim. Roberto parou instintivamente, cobrindo Beatriz com seu corpo. Lúcia recuou para canto, rosto branco como giz. Lúcia, Lúcia. Tiago balançou a cabeça com decepção fingida. Eu te tratava como membro da família. Te pagava o dobro do valor de mercado. E essa é sua gratidão. Não roubei nada, murmurou Lúcia com voz trêmula. Roubou. Pelo menos é o que vou dizer à polícia quando encontrarem as joias de minha esposa em seu quarto. Já estão lá, aliás. Coloquei esta manhã caso precisasse. Tomou o gole de vinho e se virou para Roberto. E o senhor Roberto me decepcionou mais que qualquer um. Ofereci uma saída digna, dinheiro, tranquilidade. Em vez disso, decidiu bancar o herói. Saia da frente da porta. Ou o quê? Tiago riu. Vai me bater de novo? Meus seguranças estarão aqui em 30 segundos. E desta vez não serei tão indulgente. Colocou a taça na mesa e tirou o celular do bolso. Uma ligação. E os dois vão para a polícia. Invasão de domicílio. Tentativa de sequestro de pessoa incapaz, agressão. E Beatriz vai para a clínica psiquiátrica fechada. Tenho todos os documentos necessários. Ela não é incapaz, está envenenada pelo senhor. Com as mesmas drogas com que envenenou Mariana e Sofia. Algo brilhou nos olhos de Tiago, mas ele rapidamente se recompôs. Delírios de imaginação doente. Tenho documentos médicos assinados pelos melhores especialistas. E o senhor, o que tem? Tenho o exame de sangue de sua esposa, que fiz há 10 minutos. Amanhã de manhã estará num laboratório independente. Tiago ficou imóvel, celular na mão. Pela primeira vez, sua segurança se rachava. Está blefando. Confira. Olharam-se nos olhos. Segundos se esticavam como horas. Então a porta da cozinha que dava para a entrada se abriu violentamente. Cavalcante entrou com um casaco jogado às pressas sobre o pijama. Atrás dele, homem de uniforme do Ministério Público com pasta nas mãos. E 2 policiais à paisana. Tiago fitou seu padrinho com expressão de incompreensão absoluta. Fernando, o que significa isso? Cavalcante não respondeu. Olhava para Tiago como se olha para alguém que se vê pela primeira vez e que provoca náusea. O procurador deu passo à frente. Tiago Costa, precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento sobre a morte de sua segunda esposa, Sofia Martim. Temos razões para acreditar que sua morte não foi suicídio. Isso é absurdo. Vocês não têm nenhuma prova. O caso foi fechado há 4 anos. O caso foi reaberto, com base em novos depoimentos e resultados de nova perícia. Além disso, recebemos solicitação da clínica suíça, onde sua primeira esposa está internada. Os médicos expressam preocupação sobre a natureza de sua doença. Tiago dirigiu o olhar para Cavalcante. Foi você. Você que meu pai tirou da miséria. Seu pai morreu há 3 meses, respondeu Cavalcante em voz baixa. E antes de morrer, me contou a verdade. Sobre Mariana, sobre Sofia, sobre tudo que ele te ajudou a esconder.
Estava orgulhoso de você, orgulhoso do monstro que havia criado. Balançou a cabeça. E eu carreguei por 20 anos uma dívida com o homem que salvou minha vida. E paguei entregando sua filha ao assassino. Hoje corrijo esse erro. Tiago se lançou para a porta dos fundos, mas o policial foi mais rápido. Segundo depois, já estava com o rosto contra a mesa da cozinha, mãos presas atrás das costas. Algemas se fecharam em seus pulsos. Tenho advogado, tenho conexões. Vocês não sabem com quem se meteram. O procurador acenou para os policiais. Suas conexões estão muito ocupadas, agora respondendo perguntas sobre sua própria participação em seus negócios. Levaram Tiago para a saída. Na porta, ele se virou e olhou para Beatriz. Você ainda é minha, por lei. Não vai a lugar nenhum. Beatriz se ergueu. Sua voz era fraca, mas firme. Vou pedir o divórcio hoje. E vou testemunhar sobre tudo o que você me fez. Cada comprimido, cada injeção, cada dia que me roubou. Deu passo em direção a ele. Você dizia que eu era sua propriedade, que eu era o capacho da porta em que você limpava os pés. Agora o capacho é você, e eu passo por cima. Virou-se e se afastou sem olhar para trás. As horas seguintes se fundiram numa faixa contínua. Interrogatórios no Ministério Público, exames médicos de Beatriz no hospital. Ao amanhecer, Beatriz estava deitada num quarto privado, conectada a gotejamento que eliminava de seu organismo os restos do veneno. Roberto estava sentado ao lado de sua cama, segurando a mão de sua filha. Lá fora o dia amanhecia, e os primeiros raios do sol tingiam o quarto com tons dourados. Pai, Beatriz abriu os olhos. Você ainda está aqui? Não vou a lugar nenhum, a menos que você mesma me expulse. Ela sorriu fracamente, mas o sorriso se apagou rapidamente. Preciso te dizer algo. Algo que nunca te disse. Não precisa. Descanse. Sim, preciso. Ela apertou sua mão. Deveria ter dito há muitos anos, mas tinha medo. Medo de você. Ficou em silêncio, dando-lhe tempo para reunir forças. Você era igual a ele, disse Beatriz, e sua voz não tremeu. Não tão cruel, não tão aberto, mas igual. Você controlava a mamãe cada dia da vida dela. Decidia tudo por ela. O que ia comer, o que ia vestir, com quem ia ser amiga. Chamava isso de cuidado, mas era prisão. Lágrimas escorriam, mas ela não parava. Cresci nessa prisão. Pensei que era normal, que homem devia controlar e mulher devia obedecer. Quando conheci Tiago, ele me pareceu familiar, seguro. Reconheci nele você, e pensei que estava certo. Beatriz, deixe-me terminar. Quando a mamãe morreu, não chorei, lembra? Todo mundo pensou que eu estava em choque, mas a verdade é que estava feliz por ela. Feliz porque finalmente estava livre. E te odiava por isso, por tudo o que fez com ela, por tudo o que fez comigo. Roberto baixou a cabeça. Cada palavra caía sobre ele como martelo, e aceitava esses golpes porque merecia todos e cada um deles. Eu sei, disse finalmente. Encontrei os diários dela depois do funeral. Li todos, a noite toda. E entendi que tipo de monstro eu havia sido durante todos esses anos. Levantou os olhos para sua filha, cheios de lágrimas. Não posso mudar o passado. Não posso devolver à sua mãe os anos que tirei. Não posso apagar o que ensinei a você. Mas posso reconhecer minha culpa. E posso tentar ser uma pessoa diferente, se você me der uma chance. Beatriz o olhou em silêncio por longo tempo. Em seus olhos havia a dor acumulada por anos, e a raiva que não encontrava saída e algo mais. Algo parecido com o cansaço de odiar. Não sei se vou conseguir te perdoar, disse finalmente. Talvez nunca consiga. Mas você veio me buscar, arriscou tudo para me salvar. E reconheceu o que fez, em vez de se justificar. Apertou sua mão com mais força. Isso não é suficiente para apagar o passado, mas é suficiente para tentar construir algo novo. Roberto assentiu, não confiando em sua própria voz. Quero te pedir algo, continuou Beatriz. Quando sair daqui, não quero voltar para sua casa. Quero morar sozinha. Quero aprender a tomar minhas próprias decisões.
Quero descobrir quem sou quando ninguém me diz o que fazer. Roberto levou a mão dela aos lábios e a beijou. Estarei perto o tempo todo que você quiser, e vou me afastar quando você pedir. Prometo. Beatriz fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo seu rosto parecia tranquilo. Preciso dormir. Você vai ficar? Vou ficar. Ela adormeceu poucos minutos depois, e Roberto permaneceu sentado ao seu lado, ouvindo sua respiração regular. Lá fora a escuridão da cidade acordava e os sons da rua se filtravam através do vidro, lembrando que a vida continua. Uma semana depois, Beatriz saiu do hospital. Um mês depois, seu divórcio foi formalizado. 3 meses depois, começou o julgamento contra Tiago. E os depoimentos de 3 mulheres que ele tentou destruir se tornaram as provas principais da acusação. Mariana, que trouxeram da clínica suíça, mostrou-se perfeitamente lúcida depois que pararam de envenená-la com drogas. Seu depoimento foi particularmente chocante. Tiago recebeu 15 anos. Seus advogados recorreram, mas o recurso foi rejeitado. As conexões das quais estava tão orgulhoso evaporaram como fumaça, quando ficou claro que defendê-lo era perigoso para a boa reputação. Cavalcante vendeu sua empresa e deixou a cidade. Antes de partir, encontrou-se com Roberto e disse que finalmente se sentia livre da dívida. Não porque a havia pago, mas porque fez o que era certo, mesmo quando dava medo. Lúcia conseguiu trabalho num asilo de idosos onde ninguém havia ouvido falar dela. Escrevia cartas para Beatriz todo mês, e Beatriz respondia a cada uma. E Roberto aprendeu a ser um pai diferente. Era difícil, mais difícil que qualquer cirurgia que já havia feito. Aprendeu a escutar em vez de indicar, a perguntar em vez de decidir, a estar presente sem sufocar. Cada dia era uma pequena vitória ou uma pequena derrota, mas ele não desistia. Um dia, um ano depois daqueles acontecimentos, Beatriz o convidou para jantar em seu pequeno apartamento. Ela mesma cozinhou, ela mesma pôs a mesa, ela mesma escolheu o vinho. Quando ele entrou, ela o abraçou. Pela primeira vez em muitos anos, abraçou de verdade, forte como se abraça as pessoas que se ama. Obrigada, disse, por ter vindo naquela hora, por não ter ido embora, por estar mudando. Roberto aí te abraçou de volta e sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Não era redenção, porque há coisas que não se pode redimir, mas era algo parecido com paz, com aceitação, com a possibilidade de seguir em frente. Jantaram e conversaram até tarde da noite, sobre o passado que não se pode mudar, sobre o presente que estavam construindo juntos, sobre o futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não dava medo. Quando Roberto foi embora, Beatriz o acompanhou até a porta. Na soleira, ela parou e disse: Sabe o que entendi este ano? Que o perdão não é um momento, é um processo. Cada dia decido de novo se me agarro à dor ou a deixo ir. E cada dia fica um pouco mais fácil. Roberto assentiu. Eu também entendi isso. E sou grato por cada dia em que você me dá a chance de ser melhor. Saiu para a noite e caminhou pela rua em direção à sua casa. A cidade dormia, mas algumas janelas ainda estavam iluminadas, e atrás de cada uma havia uma história própria, seus próprios erros e suas próprias vitórias, seus próprios monstros e seus próprios heróis. Roberto não sabia se havia se tornado um herói. Provavelmente não, mas sabia com certeza que havia deixado de ser um monstro, e isso era mais do que merecia. Queridos espectadores, muito obrigado por terem ouvido esta história até o fim. Esta foi uma história não só de resgate, mas de reconhecer os próprios erros, de que às vezes, para ajudar outra pessoa, primeiro é preciso se olhar honestamente no espelho, e de que nunca é tarde para mudar, mesmo quando já se cometeu o irreparável. Escreva-me nos comentários. Houve em sua vida alguma situação em que alguém reconheceu sua culpa diante de você? Ou talvez tenha sido você quem encontrou forças para pedir desculpas por algo que havia feito durante anos. Gostaria muito de ouvir suas histórias. Se este relato te tocou, deixe seu like e compartilhe com quem também possa se importar. E se você quer ser um dos primeiros a conhecer as novas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho. Cuide de si e dos seus. E lembre-se, amor não é controle,
Amor é a liberdade de estar ao lado do outro. Até as próximas histórias. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.